Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Eu tenho aqui comigo, gente, 2 convidados que vocês vão querer levar para casa, porque eu já tô querendo levar eles para casa. Eles são missionários, têm missões em mais de 30 países, estão morando nos Estados Unidos há 15 anos, hoje nós temos o privilégio de tê-los aqui. E vocês vão poder conhecer um pouco mais da história deles, do trabalho deles, junto comigo, que eu também não conheço. Então, fica com a gente até o final. Aperte os cintos, porque vai ser tremendo. Vai ser uma história de esperança, né? Alegria nossa, Deise. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Eli. Não, peraí. Eleusa? Isso. Eu tô igual aos americanos, sem conseguir falar o nome dela. Eleusa. Certinho. E Cleiton. Isso. Eleusa e Cleiton. Gente, nós que agradecemos. É um prazer, uma honra, um privilégio ter vocês aqui. Né? Um presente de Deus mesmo. Eu falo, né? Porque quando que eu, na minha capacidade, conseguiria isso? Nunca, né? Deus é fiel. É verdade, Eli. Deus é fiel. Eli, conta pra gente. Lá ela é conhecida como Eli, gente, porque eles não conseguem falar o nome. É tipo eu, assim. Conta pra gente como que vocês, que são brasileiros, nascidos e criados aqui, se conheceram aqui e casaram aqui? Isso mesmo. E foram juntos para os Estados Unidos. Como que foi isso? Conta. Tudo tem uma história, né? Tem uma história, e tem um comecinho, e tem um meio, e tem mais o final emocionante que o Cleiton vai contar. Uau! Então, para mim, aos 13 anos de idade, a chamada missionária estava clara, aos 13 anos. E eu lembro de termos a visita de um pastor, um missionário, e eu fui conversar com ele e disse, a chamada missionária é clara para mim, pastor. E ele disse, bem, primeiro estude, case, e depois nós podemos voltar a conversar sobre a chamada missionária. E realmente eu fiz isso. Eu estudei, me formei em odontologia. Uau. E trabalhei com crianças com fissura de lábio e palato por 23 anos. E me senti muito realizada no meu trabalho. Mas a chamada missionária é algo que arde no coração. E Cleiton e eu concordamos a respeito disso, até que chegou nas nossas mãos uma série de livros que se chamava Perspectivas Missionárias. E nós, apaixonados por leitura e por livro como nós somos, fizemos a leitura desse livro e no final encontramos o endereço de um seminário nos Estados Unidos. Resolvemos escrever apenas para pedir informações. E daí aconteceu algo muito interessante. Então, escrevemos para esse seminário. Vocês tinham quantos anos? Já nem me lembro, mas faz tempo. Boa, adorei. Não, eu fico impressionado como Deus une propósitos, né? É verdade. Você viu, o pastor falou para você casar, você casou com um missionário. É verdade. E eu tinha também uma convicção do convite de Deus para me dedicar exclusivamente à atividade com Ele, em algum campo de trabalho, mas eu fui adiando isto. E chegou uma hora que esse adiamento estava ficando complicado, entendeu? Então eu tinha que tomar uma decisão. Aí, depois dessa leitura desses materiais tão interessantes, nós escrevemos uma carta e eu mandei pedi um amigo, que era um missionário americano que morava aqui no Brasil, que ele traduziu isso e nós mandamos lá para essa escola chamada Fuller Theological Seminary. E aí depois, mais ou menos um mês, demorou muito aquele procedimento de correio, voltou uma resposta em português. Ó. E a pessoa dizia, olha, meu nome é Paul Pearson, fui missionário no Brasil por 14 anos, estou respondendo para você em português e sou atual deão da escola, o tipo reitor da escola onde você pleiteia estudar. Então, do meu ponto de vista, você deve começar a orar, eu oro daqui, você ora daí, e com certeza Deus vai mover as nossas vidas para que a gente realize os nossos sonhos bilaterais. Você vem para cá e eu vou ser o teu professor, entre outras coisas. Uau. E aí começou um processo de namoro com essa escola. Com essa escola lá. E esse homem foi uma ponte muito estimulante, muito apropriada para isso. Aí Eleusa começou a pensar junto comigo. Nessa época, o escritório, a clínica odontológica dela já tinha
uma autonomia com mais de 1.000 famílias de crianças com fissura de lábio e palato. Aham. Então isso foi uma coisa muito interessante na nossa jornada, ter que repensar como que a gente faria uma pausa nessa atividade, sairia para um tempo de estudo e voltaria. Foi isso que nós, na verdade, a gente planejou. E isso aconteceu. Nós fomos, estudamos e voltamos. Então, Essa escola missionária, né? É isso mesmo, a escola missionária, e essa foi a primeira ida, então, para os Estados Unidos. Depois de algum tempo, nós nos unimos a essa agência missionária que se chama Harvest. Harvest quer dizer colheita em português. Então, nós sentimos uma afinidade de visão com essa escola e essa missão, e essa missão fazia conferências todos os anos. Então, nós íamos para os Estados Unidos para fazer uma reciclagem. Um certo ano chegamos lá e eles tinham uma necessidade no escritório, uma necessidade de obreiros locais para trabalhar na área administrativa. Nós pensamos em ser voluntários por um mês, depois revezar com outros missionários. E assim nos dispomos. Não é a realidade do reino? Disponibilidade. Então, tudo que Deus pede realmente para que a gente possa participar, sermos os colaboradores da obra dele, é disponibilidade. Nós dissemos, aqui estamos disponíveis para colaborar por um mês, e começamos a aprender o trabalho no escritório. Depois de 2 semanas que estávamos lá, eles disseram, olha, precisamos de vocês aqui definitivamente. Então, a missão colaborou conosco, trabalhou na papelada, que é bastante papel, até a gente acertar esses ponteiros de como viver lá. E com isso nós começamos a trabalhar então na parte administrativa e assumimos a supervisão dos campos, que hoje são 124 missionários aproximadamente em 30 países. Uau! Então, nessa ocasião, eu me lembro que quando nós fomos a primeira vez para estudar, uma vez eu fui numa conferência e alguém disse para mim assim, como que você definiria com uma palavra o que é missão? Uhum. Como eu dava aula de planejamento, então missão era uma coisa que estava na minha mente, eu tinha um conceito de missão. Mas aí eu tinha que resumir aquilo numa palavra, e a palavra é essa palavra que ele usou, disponibilidade. Usou, disponibilidade, quer dizer, Deus apela para a nossa disponibilidade. E quando a gente deixa a disponibilidade nas mãos dele, aí ele vai trabalhar com as nossas vidas, com os nossos valores, com os nossos recursos e acrescentar coisas a essa disponibilidade que a gente nem imagina. Foi exatamente isso que aconteceu. Uau. Então nós fomos a primeira vez, depois fomos mais uma vez fazer um curta duração, tipo um curso de verão. E nesse curso de verão a gente conheceu um vizinho que era missionário dessa fundação para a qual a gente trabalha hoje. E ele nos apresentou, no final do dia a gente sentava para trocar ideias sobre os conteúdos que eles ensinavam nessa organização, e eram conteúdos conhecidos por nós. A gente já fazia uma prática daquilo que eles estavam querendo, daquilo que eles ensinavam. Então isso foi uma coisa muito legal. Que bacana. E missões veio para nós. Foi muito interessante. No tempo de seminário, nós já tínhamos esse pique para ir para outros países e nos dispusemos a fazer plantação de igrejas em Portugal. Então, nos filiamos por um curto espaço de tempo a uma agência chamada Greater Rock Mission e servimos prioritariamente com plantação de igrejas em Portugal, mas fizemos visitas missionárias também a outros países, a França, a Luxemburgo, fomos à Alemanha e estivemos nesses países acompanhando o trabalho missionário. Então, foram passos de obediência que fizeram com que a nossa paixão por missões apenas crescesse. Além da gente pensar em missões como disponibilidade, nós também pensamos que missões é o transbordar de louvor e adoração que não se pode guardar em silêncio. Então, todos nós que servimos ao Senhor e participamos de momentos de louvor e adoração na igreja, é algo sempre intenso.
é algo que fala muito ao nosso coração. E Cleiton e eu sempre dizemos, é como se fossem orações cantadas, como se a gente não encontrasse as palavras para poder expressar a adoração ao nosso Deus. E os cânticos trazem essa letra, trazem essas palavras. Então, esse sentir, esse pensar, esse comprometer-se com o Senhor nas nossas orações, no tempo de adoração na igreja, se expressa na obra missionária. E nós encontramos esse espaço de missão localmente também, onde nós temos a nossa igreja. E isso foi o que nos levou a trabalhar com essa agência missionária, a Harvest. Porque a Harvest, ela faz o papel de ajudar igrejas a darem a mão para a comunidade e servirem juntos, a enfrentarem os problemas da comunidade. É muito interessante que existem problemas que a gente encontra a solução. E existem problemas que são de enfrentamento contínuo. Então, as comunidades só vão superar os grandes desafios que estão diante delas com a participação da igreja. Nós sabemos que a sabedoria do mundo, o capital do mundo, o dinheiro do mundo, os recursos tecnológicos do mundo jamais serão suficientes para que aquilo que é a grande necessidade do ser humano seja atendida, seja vencida. Só a igreja tem essa mensagem para compartilhar. Esse é o papel da igreja na sociedade. Exatamente. Nesse sentido, quando a gente fala em disponibilidade, não é só a nossa disponibilidade. Porque você oferece os teus dons, os teus talentos, a tua formação, a tua capacidade acumulada ao longo dos anos, não é? Tudo isso entra como a tua disponibilidade, mas também tem a disponibilidade de Deus. E Deus tem uma disponibilidade infinita, quer dizer, ele tem recursos que não vão acabar. Começar pelo amor dele, Exato. que não tem limites. O salmista no Salmo 103 diz, assim como o céu está distante da terra, assim é o teu amor para com aqueles que confiam em ti. Então é um amor muito grande. Como esgotar esse amor? Então a gente precisa conhecer esse amor intensamente. E esse amor vai fazer pontes na comunidade usando os nossos recursos, usando as nossas capacidades. E uma das coisas muito interessantes que ocorre quando a gente pensa em projetos comunitários, em ações comunitárias, é que isso não é uma exclusividade da igreja. A comunidade instalada, por exemplo, os Estados Unidos é um país que tem uma força comunitária, uma força relacional impressionante. Então ele tem um capital social muito grande, a despeito do povo ser um povo mais reservado nas suas relações, diferente dos latinos, que são mais proativos, mais alegres, mais de abraçar, mais de interagir. Eles têm um jeito social de construir a sociedade e de viver as relações interpessoais muito interessante. Então, o capital social dos Estados Unidos não é apenas uma expressão dos relacionamentos, é uma expressão também dos recursos. E, nesse sentido, eles são muito diferentes e a gente até estranha como esses recursos são potencializados. Então, a nossa proximidade com essa fundação chamada Harvest nos ajudou a dar passos muito interessantes na nossa comunidade lá em Curitiba, numa igreja que nós temos plantado lá num bairro de italianos chamado Santa Felicidade. Esse bairro tem uma vocação católica e isso é uma coisa muito legal naquele bairro. E nós fomos, de certa maneira, a primeira igreja evangélica, ou a primeira igreja protestante a se estabelecer no bairro, na nessa comunidade. Exatamente. Já existia uma pequena igreja numa região nesse bairro, e aí nós chegamos juntos e criamos uma relação de proximidade com essa comunidade, que foi um breakthrough, foi uma descoberta, uma coisa muito legal que a gente experimentou. E o que diferencia a igreja como um agente social de transformação? É que os outros agentes que têm projetos para as comunidades, eles às vezes tropeçam na área de compromisso. E a igreja tem um compromisso baseado numa coisa muito interessante que ao mesmo tempo é radical. Por exemplo, a igreja tem um compromisso com o arrependimento. Essa é uma palavra que a igreja jamais pode abandonar. Então ela
se arrepende, ela ensina a se arrepender, e o processo de arrependimento é uma coisa que cura as chamadas doenças crônicas. Porque às vezes uma coisa dá errado, mas esse erro não é fatal. Quando você confessa, quando você corrige, quando você acerta, quando você dá a volta por cima, e esse é um dos papéis importantíssimos que a igreja tem que fazer. Então eu conheço, uma época eu li que só no estado de Santa Catarina existia mais de 300 projetos sociais encabeçados por igrejas, mas existia uma falência econômica e social desses projetos muito grande por falta de arrependimento dos seus gestores. Os gestores, todos nós cometemos erros nos processos de gestão, e aí como é que faz? Corrige o erro. Mas para corrigir o erro você tem que ter uma dose ética, você tem que ter um componente moral que faz você dizer, olha, eu errei. E então vamos conversar um pouquinho sobre os erros não são fatais. Ótimo. Antes, deixa eu só te fazer uma pergunta. Claro. Você falou sobre essa importância da igreja e a comunidade em como a igreja pode servir, né, a comunidade. Tu teria um exemplo para nos dar? Claro, e aí justamente aqui que eu gostaria de chegar. Os erros não são fatais para o trabalho contínuo de uma igreja na comunidade quando ela exercita com pequenos projetos até chegar nos grandes projetos. Isso nós chamamos de projeto semente. E esse é o carro-chefe das coisas que nós ensinamos, que igrejas possam fazer projetos semente, assim como a semente é aquele elemento pequenininho e que às vezes passa desapercebido, mas que tem essa capacidade de vida no seu interior, a capacidade de crescer, de florescer, de se multiplicar. Então, o projeto semente funciona assim. E nessa igreja que nós plantamos, num certo domingo, nós chegamos para o culto na igreja e observamos que o pátio da escola ao lado estava coberto de lixo, porque no sábado eles tinham tido uma festa de São João, e incrivelmente não tinha sobrado um espaço onde você pudesse colocar o pé que não tivesse papel ou comida, ou seja o que for de lixo naquele pátio. Bem, nós tivemos o nosso culto, mas aquilo estava nos incomodando e nós desejamos fazer um projeto semente para beneficiar a escola, pensando nas pessoas que iam chegar segunda-feira, como é que eles iam encontrar a situação daquele pátio. Não tivemos dúvida, mobilizamos a nossa igreja, trouxemos todas as vassouras de que nós dispunhamos e os sacos de lixo e limpamos o pátio inteiro da escola. Retiramos todo o lixo, demos o fim necessário para isso. Uau. E fizemos um cartão, escrevemos no cartão que nós dedicávamos a limpeza desse pátio às pessoas que iam chegar, alunos e professores e funcionários, na segunda-feira para eles encontrarem um pátio limpo. Uau. Colocamos o cartão por baixo da porta do escritório da diretora. Passou domingo, então, passou segunda-feira. Na terça-feira, a diretora chegou para visitar a igreja e trouxe algo para o Cleiton. Ela veio conversar com o Cleiton, que era o pastor da igreja, agradeceu pela limpeza do pátio e trouxe a chave da escola. Ela deu a chave da escola e disse, quando vocês quiserem usar, disponham. A igreja era pequena, nós não tínhamos mais do que 100 membros e tínhamos também apenas a capela, se chamava Capela da Videira, e a escola era uma escola com pátio, com salas, com muito espaço para a gente receber as crianças. E esse foi o início de um relacionamento muito agradável com a escola e com o Padre Lírio, que era quem também trabalhava com aquela comunidade. Então, nós começamos a fazer escolas bíblicas de férias, começamos a fazer catequese com as crianças nos sábados à tarde, ensinando os valores do reino de Deus, valores de vida comunitária. Uma época nós fizemos um trabalho apenas com as crianças que eram alunos especiais, que precisavam de um atendimento especial, foram atendidos também pela nossa igreja e se tornaram alunos muito agradáveis de conviver. E em uma das situações de atender essa escola, o Padre Lírio disse para o Cleiton, bem, Cleiton, você já veio na minha igreja falar 2 vezes, porque o Cleiton fazia as homilias, os sermões nas formaturas, e quando que eu vou na sua igreja? Aí nós olhamos na agenda e tínhamos um evento missionário,
E num sábado, o Cleiton perguntou: Padre Lírio, você poderia ir nesse dia lá na nossa igreja? Ele disse: eu posso. E o Padre Lírio legal. foi nos visitar e foi muito agradável porque ele deu o testemunho dele como missionário também. Uau. Então, nós nos tornamos muito amigos e nos tornamos amigos também da unidade de saúde. A unidade de saúde nos confiou a lista de pessoas que precisavam de acompanhamento e nós pudemos trabalhar em prol da comunidade, de braços dados com todos aqueles que estavam disponíveis para servir. Que lindo, né? Exatamente. Então, eu me lembro que a relação com essa escola, que é uma escola chamada Escola Municipal Vinhedos, lá em Santa Felicidade, na época tinha mais ou menos uns 900 alunos. Depois a diretora teve a liberdade de nos compartilhar que ela precisava de apoio para os professores. Então, no intervalo das aulas, que reunia os professores, eu dispunha de 15 minutos para dar uma palavra de encorajamento para os professores e quebrar o estresse de um ciclo de aula para o próximo ciclo de aula, porque você trabalhar com essa intensidade de crianças, essas criançadas, assim, não é uma coisa muito fácil. Imagino que não. Então, o enfrentamento disso exigia desses professores sempre uma injeção de esperança, né? E a gente tem que carregar sempre a ideia de que a esperança é uma coisa que não nos confunde. Paulo mesmo, quando escreveu Romanos, no capítulo 5, verso 5, ele diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então é como se a fonte de esperança fosse esse amor que abastece a esperança. E a esperança é uma coisa diferente da expectativa. A expectativa é falível, é uma coisa assim mais ou menos como uma loteria. Você joga, mas você não ganha. Pode ganhar, pode não ganhar, mas a esperança não. A esperança é uma certeza que cresce, não apenas em relação ao presente, mas também em relação ao futuro. E nesse sentido a gente conecta a vida presente com a vida eterna. Então as coisas vão se tornando, você vai criando uma construção pessoal e também uma construção social. E aí está uma forma de apoiar a comunidade a propósito até mesmo de uma coisa simples, como, por exemplo, participar de uma reunião de professores, tomar um café, tomar um chá e compartilhar coisas que podem ajudá-los para a próxima aula. Então, o evento do cotidiano da gente no nosso cotidiano, exige esse componente de esperança permanentemente. Então, um lembra o outro. E há um texto nas Escrituras que diz: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Então isso é uma coisa, não é só uma autoajuda, sabe? Mas é um componente que se torna parte da nossa vida como cultura. Você vai criando isso. E os tais projetos sementes que a gente começou a fazer, iniciando com esse projeto de limpar o pátio, depois foi se interiorizando na igreja e a igreja passou a fazer projetos sementes como um estilo de atividade comunitária. E muitas vezes nós vemos que os pastores ou os líderes de igrejas têm um receio de atender a comunidade porque eles fazem a pergunta: de onde vão vir os recursos para se atender a comunidade nas suas demandas cotidianas? Bem, primeiro nós podemos descobrir que em vez de receber recursos, nós podemos ser os doadores. Então, sermos os doadores é algo que quebra um ciclo de necessidade e abre espaço para a ação de Deus. Um conteúdo que nós gostamos de ministrar se chama Matemática do Reino. Matemática do Reino é a fidelidade daqueles que creem no Deus provedor, o investimento daqueles que creem no Deus provedor, vezes Deus trabalha por multiplicação e uma ação dele, como eu creio que todos nós, se pararmos para observar a ação de Deus, nós vamos reconhecer a multiplicação de recursos que Deus faz. Tipicamente, a Harvest, nesses 30 países em que nós trabalhamos muito no contexto de África. Trabalhamos na Etiópia, no Congo, trabalhamos em Gana, trabalhamos no Quênia, trabalhamos em contextos de grande necessidade. E nas igrejas pequenas e pobres,
Os irmãos querem participar de alguma maneira e às vezes a contribuição que eles trazem é um punhado de arroz ou um punhado de feijão, que todos trazem no domingo, colocam junto e entregam para a pessoa que tem mais necessidade. Mas é a consciência de que todos nós sempre vamos poder ajudar alguém de alguma maneira. Ninguém é tão pobre que não possa dar e nem tão rico que não possa receber, né? Exatamente. E não existe quantia de entrega que não tenha valor. Porque se Deus multiplica, a quantia pode ser as 2 moedinhas da viúva pobre. Lembrei disso agora. E isso é, segundo Jesus, era mais do que tudo que tinha sido entregue como sobras. Então, é maravilhoso pensar que eu já fui em retiros onde havia 20 pessoas participando e havia 1,5 kg de carne moída. E as irmãs amorosamente estavam cozinhando e elas colocavam o tomate e elas colocavam a batata e elas colocavam um ovo cozido e eu vi as pessoas sendo servidas a partir daquele 1,5 kg. Então, o processo de multiplicação nas mãos de Deus acontece. Eu desafio as irmãs ou aqueles que lavam roupa a verem se o detergente não multiplica da sua casa. Aprende a usar com fidelidade. Tenham olhos para ver como Deus está multiplicando as coisas da nossa vida, para que a gente possa também se abastecer dessa esperança e termos uma visão mais otimista ou mais real da perspectiva de um Deus que provê e que está presente para atender às nossas necessidades. É maravilhoso pensar que Jesus cresceu num ambiente adverso. Então, Jesus foi uma pessoa desenvolvida? Sim ou não? Ele foi a pessoa mais desenvolvida que nós conhecemos. Então, hoje, quando nós pensamos em desenvolvimento, em afluência, nós pensamos em alguém que pelo menos deve ter um telefone celular, talvez um computador, talvez uma casa confortável. Jesus não teve nada disso. Jesus, a pessoa mais desenvolvida que já pisou essa terra, vivia talvez numa casa de chão batido, não tinha brinquedos eletrônicos, ele teve brinquedos sim, mas certamente de madeira, porque o seu pai era carpinteiro, né? E ele aprendeu esse ofício. Então, Jesus viveu nessas condições. A pessoa mais desenvolvida não teve as condições ideais, digamos, para crescer, mas ele cresceu. E esse é o modelo que nós devemos seguir. O modelo de desenvolvimento de Jesus está explicado em Lucas 2,52. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então, se nós não temos clareza de um modelo de crescimento para nós, para os nossos filhos, para as nossas famílias, para a nossa comunidade e para a nossa nação, certamente é porque o modelo que nós estamos funcionando é um modelo imposto pela cultura. E é um modelo cheio de falhas, porque ninguém precisa ser como nós para ser desenvolvido. E nós também não precisamos ser como outras pessoas para sermos desenvolvidos, mas todos precisamos ser como Jesus para sermos desenvolvidos. E se alguém pensar em desenvolvimento eliminando o componente da espiritualidade, esse modelo é falho. Porque não será possível alçar voos mais altos sem que a gente atenda a essa grande necessidade que está no coração de todas as pessoas, das comunidades e das nações, que é a necessidade de Deus. Então, nós queremos olhar para o modelo de Jesus com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente possa também encaminhar os jovens, para que a gente possa propor novos horizontes para que esses jovens possam construir uma sociedade mais equilibrada e mais desenvolvida. E esse modelo é ensinável. O modelo de Jesus é ensinável. Eu me lembro que uma vez eu e uma colega lá em Curitiba fomos cooperar numa igreja luterana perto de um bairro, de um shopping que tem ali na saída para o norte do Paraná. Tem um shopping muito estimulante, como um centro de consumo. E perto desse shopping tinha uma igreja luterana pequenininha que atendia algumas pessoas que eram artesãos. Mas eles tinham uma necessidade muito grande de reposição de recursos, de coisas de fora, para ajudá-los. Então essa igreja começou a ajudar essa comunidade.
e trouxe todo mundo dessa comunidade, na medida do possível, as famílias carentes, para participarem de reuniões semanais para ensinar o tal modelo de desenvolvimento de Jesus. E aí o que aconteceu? Para criar uma relação com os beneficiários, o que nós vamos ganhar? As pessoas tinham essa pergunta na cabeça. Afinal das contas, nós estamos fazendo um curso aqui, mas qual é o prêmio desse negócio? Não é? Então, uma universidade lá em Curitiba ofereceu cestas básicas para esse grupo de pessoas. E então, assim, a cada 2 semanas, nós distribuíamos as cestas básicas. Mas existia uma relação de compromisso. Você ganhava a sua cesta básica, mas você deveria participar dos eventos de capacitação que tinha na igreja. E aí aconteceu um fato interessante. Num final de semana desses, 3 famílias deixou de participar. Mas no dia da cesta básica eles apareceram. Então, foi uma experiência interessante para nós, como gestores do projeto, que a gente tinha que dizer, olha, hoje nós vamos distribuir cesta básica para as pessoas, menos para 3 famílias. Vocês faltaram, a gente sabe que vocês tiveram dificuldades, vocês até podem dizer por que faltaram, eles contaram a sua história, e sempre era uma história muito triste. Mas a gente chamava essas pessoas para uma realidade de compromisso. Então, o que aconteceu? Colocamos todas as cestas espalhadas na sala, cada família que participou dos eventos durante o mês se colocou perto da sua cesta, e aquelas 3 famílias ficaram sem as suas cestas. Deixamos os espaços vazios. Por quê? Porque os beneficiários desse processo também participam. E aí um senhor teve uma ideia. Ele disse assim, gente, eu estou sentindo muita pena dos nossos amigos que não participaram. Mas eles estão entendendo que a coisa é assim mesmo. Vocês entendem que é assim? E eles responderam, sim, nós entendemos, nós não estamos chateados porque deixamos de ganhar a cesta básica. Claro que isso nos ajudaria muito. E daí esse homem teve uma ideia, ele disse, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar uma parte da nossa cesta e compor 3 cestas. Lembrei do repartir agora. Então, cada um tirou da sua cesta e compôs essas cestas que faltavam. E as pessoas, para nós foi uma surpresa, por esse exercício da matemática do reino. Exato. Mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência muito interessante para aquelas famílias, porque eles tiveram a oportunidade de dividir o seu benefício. Exatamente. E isso prova que os recursos estão na própria comunidade. Se fosse 4 famílias, as 20 outras famílias, as 21 famílias que estavam presentes, 25 menos 3, 22 famílias, supriram a necessidade de 3. Poderia suprir a necessidade de 50%. Exato. Lembrei do repartir de Jesus, né? Do repartir. Bom, é maravilhoso. E também nós gostamos de pensar que mesmo os gestos simples, nós voltamos novamente para a ideia da semente. Então, projeto de semente, mesmo ações simples, cotidianas, feitas com essa intencionalidade de mostrar o amor de Deus, são extremamente poderosas. Nos Estados Unidos, nós trabalhamos muito com igrejas étnicas e trabalhamos com uma igreja brasileira em Miami, a Riverside Baptist Church. É uma igreja muito amada, uma igreja muito comprometida com o reino de Deus e é uma igreja que atende imigrantes na sua necessidade fundamental, que é a necessidade de pertencer. Então, os imigrantes deixam para trás a pátria, a família, a cultura, o idioma, as coisas conhecidas e vivem num contexto que é desafiador. Porque existe uma cultura prevalente que questiona a sua cultura todos os dias, com modos diferentes de fazer as coisas e onde você tem que se adaptar continuamente. Então, existe uma coisa que se chama choque cultural, existe estresse cultural e você tem que administrar isso em todo o tempo e em todas as interações também. E a Riverside Baptist Church decidiu fazer um piquenique num parque para acolher essa comunidade muito diversa. Talvez eles tenham 19 nacionalidades representadas numa mesma igreja.
E nós ficamos encantados de ver como eles mobilizaram 57 pessoas para passar uma tarde, para passar um tempo onde eles tiveram jogos, onde eles se conheceram, onde eles tiveram um devocional, onde eles cantaram, onde eles atenderam pessoas que estavam no parque e que viram o movimento e queriam participar também, e onde eles fizeram novos amigos, pessoas que eles convidaram para visitar a sua igreja em outra ocasião. Então, eles dizem que aprenderam lições preciosas, aprenderam lições sobre si mesmos, sobre como é importante a gente construir uma nova família numa terra estrangeira. Eles aprenderam lições sobre Deus, como Deus estava presente, ajudando-os a superar as dificuldades de idioma, ou de preferências de culinária, ou de dificuldades relacionais, e interagir num ambiente tão saudável. E eles descobriram algo sobre a própria comunidade, como um lugar onde essas experiências precisam ser multiplicadas para que eles pudessem construir uma comunidade mais saudável, mais agradável, onde criar os seus filhos e onde conviver com os seus vizinhos. Então, às vezes nós contamos essas experiências e algumas pessoas perguntam, mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Lavar a louça em casa, ajudar dessa maneira, conta? Conta. Conta. Nós temos alguns seminários onde os participantes, líderes de igreja ou pastores, há muito tempo já não faziam uma coisa assim. O casal sair sozinho para passear ou para um jantar, só os dois, conta? Conta. Isso também faz parte de construindo pouco a pouco esses convívios. Mas decorar um versículo da Bíblia, conta. A Bíblia é tão grande, tem tantos ensinamentos. Conta! Você começa com um versículo, pelo menos. E nós tivemos também uma amiga que, no dia do seu aniversário, estava se sentindo muito sozinha nos Estados Unidos. E ela parou e ela lembrou desses ensinamentos sobre coisas simples que mudam a nossa realidade. E ela disse, sabe o quê? Ela é uma senhora viúva, ela mora sozinha. Eu vou telefonar para a Ernestine. A Ernestine era uma outra senhora, sozinha, enferma também, e ela telefonou para a Ernestine. E as duas passaram a conversar, 1 hora, 2 horas. Foi um tempo muito agradável e, de repente, aquilo que ela tinha sentido no começo do dia, como se fosse uma ponta de depressão no dia do seu aniversário, foi embora. Ela voltou um dia para nos visitar no escritório da Harvest e disse assim, olha, esse gesto de amor para expressar o amor de Deus, um telefonema. E alguém pode perguntar, mas um telefonema conta? Conta. Faz a diferença e é alguma coisa também que nos ajuda a crescer como Jesus naquele momento, naquela ação, naquilo que era possível fazer naquele dia. Então, nós precisamos voltar e valorizar numa sociedade que está tanto voltada para as grandezas materiais, as grandezas de todas as formas, voltar para a beleza do Evangelho que nos faz lembrar da semente e que faz nos lembrar do poder que existe na semente para ser multiplicado e nos ajudar a crescer como Jesus também. Se eu não me engano, foi o Carlos Drummond que escreveu um poema dizendo assim que as coisas findas, muito mais que lindas, estas ficarão, como uma semente, uma coisa pequena, mas é uma coisa concluída. Então, pensando nas coisas findas, nesse contexto que a gente tem trabalhado nos Estados Unidos, muitos imigrantes são imigrantes ilegais. Muitos mesmo. Eu fui pastor de uma igreja que 70% dos membros dessa igreja eram ilegais. E há 2 anos nós colaboramos com 92 famílias de refugiados. Nós os recebemos, os atendemos por 3 meses. E depois devolvemos para que eles pudessem entrar no sistema de atendimento aos refugiados. Então, esse fluxo de imigrantes está crescendo muitíssimo nos Estados Unidos. E eles entram como ilegais. Não só da região da América Central, mas de todos os países. Então, por exemplo, 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade de visitar um centro de passagem por onde eles passam para ir para outros lugares. E haviam angolanos que vieram para o Brasil, tiveram seus filhos aqui no Brasil,
filhos de 2 anos, de 1 ano e meio, de 4 anos, Uhum. e agora eles estavam tentando ir para os Estados Unidos, mas com a intenção de chegar no Canadá. Então a gente não sabe aonde as pessoas querem chegar. Uhum. E esse processo de trânsito do imigrante ilegal é uma coisa que vulnerabiliza as famílias e as pessoas, porque você não tem identidade. Por exemplo, num país em que a lei é o elemento dominante da cultura, a gente, por exemplo, no Brasil, a gente valoriza muito o jeitinho brasileiro. Uhum. Não é? Nos últimos anos cresceu muito a questão da legalização, da legalidade no Brasil. Então a lei, isso é um fenômeno global. Mas nos Estados Unidos a questão da lei é fundamental. Se você está ilegal, você comete um ato de ilegalidade, isso é um crime. Uhum. E você sabe disso. A sociedade te diz isso, Uhum. te olha com isso. Então a pessoa se sente desqualificada. Uhum. E o espaço de qualificação para o imigrante tem sido a igreja. Porque às vezes ele é desqualificado no seu salário, na oportunidade de trabalho, na insegurança de não ter documentos, no crescimento do seu filho que nasceu lá, mas ele não pode fazer nada porque ele é uma criança e ele vai ter que esperar aquele menino ficar com 21 anos para poder dar o direito de ele se legalizar. Uhum. E isso cria uma cultura de insegurança nas pessoas. E essa cultura de segurança, às vezes, é camuflada pelos próprios recursos financeiros. O imigrante ilegal ganha dinheiro. Uhum. O imigrante ilegal paga suas contas. Ele compra o seu carro. Ele aspira a ter uma casa. Ele pode ter tudo isso, mas ele pode perder tudo isso do dia para a noite. Uhum. E esses fatos, a gente assiste isso nas igrejas constantemente. Sabe? De uma família, por exemplo, eu visitei há dias atrás uma família que o homem, vivendo no país há mais de 22 anos, como ilegal, foi preso. E aí essa insegurança da família dele cresceu. E aí nunca mais ele pode pisar no país, né? Agora, por exemplo, como preso, o juiz decretou que ele deveria ser deportado. Uhum. Ele apelou porque ele tem 4 filhos, aliás, e mais a esposa, que vivem lá no país. A esposa também tem uma situação de ilegalidade. Mas os filhos são americanos. Só que são muito jovens ainda, sabe? Então, ele apelou, usando o seu advogado, para essa possibilidade de ele se manter, para permitir que a sua família cresça o suficiente para ter autonomia. Mas isso é uma coisa complicada, um processo longo. Então, ele voltou para a cadeia. Voltou para a cadeia e está aguardando uma nova decisão. E, nesse momento, essa família é assistida por quem? Então, esse pai ausente tem na igreja um pai presente. Uhum. E a igreja tem que ter olhos para ver essa possibilidade. Não só lá, mas em qualquer lugar. E esse é o papel da igreja. A igreja tem que abraçar a sua comunidade, tem que descobrir a sua comunidade. Não apenas ser um lago que recebe as pessoas. Uhum. E todo mundo vai lá, e todo mundo vai lá, e todo mundo vai lá. E essa igreja até enriquece. Ela precisa entender que ela é um rio de água viva, que nasce no coração de Cristo e brota na comunidade. Então ela tem que ter braços para acolher essa comunidade. E ela tem inteligência para isso. E ela tem recursos para isso, tem tecnologia para isso, mas às vezes ela não sabe, porque ela tem um modelo de crescimento totalmente voltado para si, voltado para si, voltado para si. Então, abrir os olhos para essa possibilidade vai tornar a igreja muito mais rica, muito mais musculosa, muito mais flexível. E isso é uma coisa realmente que pode acontecer e está acontecendo. A igreja que se abre para a comunidade é uma igreja que cresce em sabedoria. Ela expressa a sabedoria, porque onde está o segredo, o começo de todo um processo de sair das 4 paredes? É você ler cada página das Escrituras. É você ouvir cada estudo bíblico, cada sermão, sabendo que tem ali um ensinamento para praticar.
Então, às vezes os pastores tornam claro e eles dizem, a aplicação desse sermão é isso e isso. Eles já nos inspiram a agir praticar. de alguma forma. Outras vezes isso não é dito, mas nós precisamos adquirir ouvidos, ouvir para aplicação. Esse é o grande segredo para a gente começar a se mover fora das quatro paredes da igreja e experimentar que o local da adoração é onde o Senhor nos tem, o altar da vida. Onde Ele nos tem para servir, para algumas pessoas vai ser adoração fazendo refeições 3 vezes por dia, cozinhando, cuidando das crianças, vai ser deliberando processos jurídicos, vai ser ensinando numa escola. Seja o que for, o espaço de adoração de Deus não está confinado no templo, mas ele se abre, porque a igreja de segunda-feira é uma igreja viva, poderosa, ativa e capaz de expandir o reino de Deus, onde esse mundo ferido está clamando, está chorando para que a gente se manifeste. E Jesus diz uma coisa muito interessante, ele o tempo inteiro, ele sempre aponta para a prática daquilo que as pessoas escutam. Quando ele pratica o Sermão da Montanha, quando ele fala do Sermão da Montanha, ele diz assim que os que ouvem a minha palavra e pratica é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí vieram as chuvas, cresceram os rios, sopraram os ventos, mas aquela casa não se abalou. Por outro lado, se a gente não tem essa musculatura de construir sobre a rocha e não praticar, a gente é como alguém que constrói sobre a areia. Nas primeiras tempestades, nos primeiros dissabores da própria vida, essa casa se desmonta. Então, apontar para esse sentido de qual é a prática do sermão de domingo, qual é a aplicação do sermão de domingo, do segundo, de terça, qualquer dia que seja, é uma coisa fundamental. E quando a gente usa um celular, por exemplo, o celular tem uma grande virtude, ou os instrumentos eletrônicos, eles se tornaram práticos. Você usa o seu dedo, a sua mão, nesse sentido. E sem saber, a gente trabalha o plano cartesiano. Em matemática, né? Obscissa e ordenada. Obscissa e ordenada. Quer dizer, você mexe no teu dedo assim e assim. E assim. E os pontos... Horizontal e vertical. Exatamente. Né? Os pontos que estão dentro desse plano cartesiano são os pontos que fazem funcionar um celular. Então, alguém teve a capacidade técnica e matemática de trazer isso para uma telinha. E essa telinha se tornou uma coisa muito impressionante na vida da gente, que ela toma parte da vida da gente, toma tempo da vida da gente. Exato. Se a gente não se cuidar, essa telinha engole a gente. Parece um vírus, uma bactéria pequenininho, mas mata, né? É verdade. Então, nesse sentido, a igreja, ela precisa se aproximar dessa praticidade, sabe? Praticidade, essa coisa que eu acho que é uma ideia genial, alguém que teve isso. E quando a gente trabalha com indígenas, povos indígenas, é muito interessante, porque o povo indígena ele é oral por natureza, ele tem uma cultura oral, não é uma cultura escrita, é uma cultura oral. E tudo é oral, eles têm uma memória para guardar as coisas, para guardar os ensinos, eles têm uma Bíblia oral na cabeça, eles têm uma tecnologia oral na cabeça. E quando você dá para eles um celular, eles estão próximos dessa tecnologia, eles fazem uma interface entre essa cultura oral e o celular, que rapidamente eles aprendem a usar isso com muito mais habilidade do que a gente imagina. Sério? Uau! E já que você falou dos indígenas, nós podemos compartilhar sobre os guaranis. Os guaranis de Araranguá? Isso. Estão bem perto Araquari. Aqui em frente da BMW tem uma tribo, um grupo tribal chamado Guaranis, que vive numa comunidade do outro lado da rua. BMW está do lado esquerdo, quando a gente sobe no sentido norte, e essa aldeia está do lado direito. Está do lado direito. Aí tem mais ou menos umas 50 pessoas, 60 pessoas. Dessa tribo? Dessa tribo.
Guarani. Guarani. Aí mais ou menos umas 15, 20 famílias. E os Guaranis são um grupo tribal que se reúne, que vive em pequenas comunidades. E nós começamos o relacionamento com eles com o projeto Semente, com ações pequenas, de levar talvez uma cesta básica, talvez alguma roupa e passar tempo conversando com eles. Na verdade, E começamos a descobrir as necessidades. a gente convidou um casal de médicos aqui de Camboriú para visitar uma aldeia. Que estão em Chapecó agora. E esses médicos, eles foram conosco, nós dissemos, vocês têm que ir para fazer um exame biométrico de cada pessoa dessa aldeia, porque nós notamos que havia um gap alimentar, uma falta de alimentos, de nutrientes. Uma desnutrição. Então, quando nós conversamos inicialmente com o cacique dessa aldeia, ele disse, olha, nós não gostaríamos de mudar a nossa religiosidade. Então, se vocês pertencem a uma religião urbana, então isso não nos interessa muito, mas nós temos interesse nos recursos que vocês podem nos dar. Uhum. Então, a gente não tem como dissociar a nossa fé dos nossos recursos. A nossa fé está integrada aos nossos recursos. Então, dissemos para o nosso grupo de amigos que nós deveríamos exercitar uma capacidade de inteligência de conviver com esses guaranis sem que ferisse esse princípio sim. da sua religiosidade. Então, o que nós fizemos? Fizemos um projeto Semente voltado para avaliar a condição de saúde desse grupo. E fomos lá e esses médicos fizeram uma atividade que durou 2 horas. Foi um engenheiro para ver as casas, foram dois professores que ajudaram cooperaram com os médicos para fazer a medida das crianças. Pesar e tal. Registrar. E ao final das contas, os médicos fizeram um diagnóstico. Uhum. Então havia uma falta de nutrientes alimentares nessa população que estava afetando a cognição das crianças. Uhum. Então o menininho vai para a escola junto com as outras crianças, mas ele não aprende. Então eles vivem em tribos, ali na tribo, mas eles frequentam a escola? Eles têm a obrigação de ir para uma escola pública. E aí o que acontece? Os pais naturalmente querem que eles aprendam a ler e escrever. Então colocavam as crianças numa escola pública, mas a criança não acompanha o ritmo da escola Dificuldade de aprendizado. Então eles, por exemplo, se mudaram daquela região ali de Palhoça e foram para Araquari. Araquari estavam vivendo em condições miseráveis, em casas construídas com lona, com papelão, essa coisa toda, mas eles tinham um grande desejo que os seus filhos aprendessem a ler e escrever. Então eles montaram uma escolinha de qualquer jeito. Entendi. E eles mesmos se tornaram os seus professores. Uhum. Até que uma hora nós os encontramos. Nós os encontramos e começamos uma conversa com eles e sugerimos que eles fossem, e os cadastramos no sistema de ensino, para que eles recebessem um salário como professores. E iniciamos um projeto para construir uma escola. Dentro da aldeia. Ai, dentro da aldeia, E que legal. 15 igrejas participaram desse projeto. 15 igrejas que aprenderam a dinâmica de projeto e semente, cada uma fazendo um pouquinho, cada uma colaborando um pouquinho, cada uma respondendo a sua parte do chamado, ajudaram e a escola foi construída. E, a princípio, tinha o problema da mão de obra, como é que ia dar conta para construir uma sala, uma escola dentro da aldeia. Então, nós fizemos uma coisa que chamamos de roda de conversa, roda de sabedoria, onde um carpinteiro, um pedreiro, foi participar dessa conversa com os indígenas e eles mesmos aprenderam a fazer a construção. Os indígenas aprenderam? O pedreiro, Ao pedreiro. e o carpinteiro transferiu a sua tecnologia para eles de como ensinar. Para os Como indígenas. Os indígenas. Eles fizeram isso teoricamente, ele foi mostrando como é que faz um dia, depois ele disse, amanhã eu venho aqui com as ferramentas e eu vou precisar de vocês porque eu quero ensinar vocês a fazer toda a parte de cimento, de carpintaria, e nós vamos construir gradualmente esse negócio juntos, porque ficou muito caro para nós levar pedreiros e carpinteiros para a aldeia. Sim. Lá em Araquari, todo dia, 65 quilômetros, além de você ter um estresse de tempo, de viagem, de gasolina, você não podia usar a mão
de obra instalada naquela comunidade. Aí eles aprenderam. E aprenderam muito bem. E uma Uau. dessas pessoas, um desses indígenas, eu até esqueço o nome dele. Edson. O Edson teve ele tinha uma habilidade de aprender coisas manuais impressionantes. Que legal. E rapidamente ele se tornou o chefe da equipe de construção. Olha isso. E daí nós não precisávamos mais pagar nem pedreiro, nem carpinteiro, e começamos a fazer um processo de gestão dos materiais. E aí os ensinamos a trabalhar com gestão de material. E com os recursos disponíveis na própria comunidade. Gradualmente eles foram construindo isso. O governo viu essa escolinha ser construída e nos ajudou com um filtro em um poço para purificar a água. Uhum. Porque a água purificada significa para aquela aldeia saúde. Claro. 2 ou 3 igrejas cooperaram para que a gente construísse banheiros. E esse também é uma outra solução comunitária. Banheiros na comunidade. Então, construímos banheiros para criança, para mulheres e para homens. O dia de inauguração dessa escola foi uma grande emoção, porque a escola estava lá. As paredes, pintadinha, o cimento no chão, mas ela estava vazia. E nós estávamos lá para inaugurar a escola, contentes porque, afinal, já existia um espaço onde eles poderiam se reunir. E enquanto nós estávamos fazendo a cerimônia de abertura, me emociona até hoje só de pensar, chegaram as carteiras. Nossa. Uma escola da comunidade de Araquari ganhou carteiras novas e disponibilizou todas as suas carteiras antigas, colocou em cima de um caminhão, e esse caminhão foi levar na comunidade sem ninguém saber de nada, simplesmente porque os índios estavam ali, etc. E eles ganharam 40 cadeiras. E depois ganharam computadores, e depois, essa história já aconteceu há alguns anos, nós perguntamos esse ano, como que está a escola? Bem, a escola está muito bem. Tem professores registrados, ensinam em português, ensinam em guarani, as crianças estão aprendendo e os professores também estão se qualificando com o ensino universitário. Então, nós estamos muito contentes de ver como Deus cuida. E os professores são índios também. Índios. Inclusive, 2 deles concluíram cursos de pedagogia. Uau, que tremendo. Então, de repente, a igreja vê que nós não vamos esperar por uma instituição do governo, por uma outra associação, mas a própria igreja vê que é seu papel na sociedade alcançar e colaborar para a solução dos problemas comunitários. Então, essa escola nós construímos... quando começamos a construir, os índios disseram, não se preocupe com a construção, porque a BMW tem um compromisso social de construir uma escola para nós. Só que o terreno que eles estão usando é um terreno em litígio. Então, por conta da própria seriedade da empresa, como que a empresa vai construir uma escola num terreno em litígio? Claro. Aí eles não puderam fazer isso. O governo, igualmente, não podia. Mas nós dissemos o seguinte, enquanto o litígio não se resolve, nós construímos a escola e corremos o risco de que a escola possa ser destruída, não possa ser concluída, mas nós vamos correr o risco. Por quê? Porque fé também é correr risco. E corremos o risco, e o risco está aí. Agora o governo está ajudando eles a construírem casas. E a coisa mais linda é ver, ao longo desses anos, os bebês que nós vimos nascer na comunidade crescendo, serem desmamados, assistirem às aulas e se formarem. Que bonitinho. É muito realizador. Então, essa escola, essa comunidade Guarani, é uma comunidade muito interessante. Ela se tornou um protótipo, um modelo para as outras comunidades guaranis ali em torno de Joinville, Araquari, que tem mais ou menos umas 9, 11 aldeias nessa região, que a gente quase não sabe, quase não vê, porque eles estão escondidos nas suas reservas. Mas eles têm um potencial tremendo. E veja que coisa interessante. Eles resgataram a sua própria cultura, músicas, instrumentos, rituais, danças. E o que eles fazem hoje? Eles preparam um teatro e as escolas públicas vão lá para as crianças interagir com eles e assistirem uma cerimônia de como eles dançam, de como eles cantam, de como eles usam instrumentos, cultura deles, e como é a cultura deles.
Que legal. E o que eles fazem, essas escolas? Essas escolas levam 1 quilo De alguma alimento. coisa, de alimento. E cria-se uma relação de equilíbrio entre comunidades. Olha isso. Então nós cremos, e o ensino bíblico é que quando Jesus voltar, as nações vão levar a sua glória para ele. Qual é essa glória? O que eles vão entregar para Jesus? Eles vão entregar a sua cultura redimida. Uma cultura redimida é uma cultura que se mantém na sua identidade, mas que ela é tocada em cada área da sua existência pela mensagem redentora, a cultura redimida do Senhor, para que o Senhor Jesus seja glorificado em cada área da sociedade. Então, Jesus sendo glorificado na área da educação, na área da economia, na área da saúde, na área da segurança pública, Jesus sendo reconhecido e glorificado em cada uma das esferas da sociedade. Paulo ousadamente disse que nós somos a obra de arte de Jesus. Então ele vai trabalhando na vida da gente e vai modificando e vai melhorando. E às vezes esse é um processo longo, porque de pessoa para pessoa as transformações são diferentes. Sim. Tem gente que aguenta uma transformação do dia para a noite que você diz, olha, o cara era assim, agora é assado. O cara era prata, virou ouro. Não é? Mas tem pessoas que vão se transformando cada vez mais belas com o passar do tempo. Então Deus, na sua misericórdia, ele entende como que essa obra de arte que Paulo falou vai sendo transformada a cada dia. Vai ganhando a imagem de Cristo, entendeu? Então você mesmo A é uma... estatura do perfeito varão. Exatamente. Então você é uma pessoa que no seu trabalho, no seu podcast, na sua atividade, você vai crescendo também e a cada dia isso vai criando uma característica não só para você, mas também na parte técnica aí do nosso colega aqui que está fazendo tudo isso e vai fazer depois os ajustes. Isso tudo vai se tornando uma cultura de rapidez, de agilidade para tornar a coisa mais bonita. E a beleza é uma característica do próprio amor de Deus. Sim, e do próprio Deus. do reino, né? Nós temos um Deus que é belo Exato. e que aprecia a beleza da música, aprecia a beleza da cultura, da natureza e a nossa própria beleza. Então, a gente tem que valorizar a própria identidade que nós temos, seja ela qual for, porque essa é uma identidade em transição, em processo. E Paulo, em Romanos 12, ele diz assim, rogo, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformem com esse presente século, mas se deixem transformar pela renovação do vosso entendimento, para que vocês entendam qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso, esse é a nossa cooperação aqui hoje com você. Ficamos muito agradecidos pela disponibilidade, pela abertura, pelo convite. Uau. E esperamos que esse tempo de interação, de conversa, coopere para os nossos amigos que vão ouvir, que vão ver, não é, efetivamente. Olha, seu Cleiton, é definitivamente uma semente, não é? Bom. É uma semente, uma semente cheia de potencial, né? E Deus, a gente olha e vê uma semente, mas ele vê a floresta toda, né? É verdade, é isso mesmo. Então, é isso, né? O que a gente deseja é que isso floresça nas mãos do Espírito Santo, que ele leve aonde ele quiser, né? Amém. E que essa floresta apareça. Legal. Obrigada, viu? Não tenho como agradecer vocês por essa disposição, Amém. né? Obrigada a você. Deus abençoe poderosamente. E venham mais vezes, sempre que estiverem aqui. Maravilha, Viu? muito obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada mesmo. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá. Que tremendo. Eu não fazia